Eu tenho algumas palavras em meu coração, mas é sempre bom a gente ler um pouquinho o que Jesus falou. João capítulo 6, eu queria falar um pouquinho sobre a restauração dos lares. Tem uma série de coisas no meu coração, mas eu queria também destacar algo no capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 22. João capítulo 6, a partir do versículo 22, diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíade, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem nos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-me sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse, que embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas é um texto longo, tem muitos detalhes. Eu queria falar sobre família, mas aqui há uma situação muito comum em nossos dias. Jesus, ele fez milagres, fez bastante milagres. Jesus operou maravilhas. Jesus demonstrou o poder criativo de Deus. Deus fez coisas maravilhosas através de Jesus. Jesus transformou água em vinho. Jesus multiplicou peixes. Jesus multiplicou pães. Jesus deu vista a cegos. Coisas maravilhosas Jesus fez. E num determinado momento, Jesus sai com uma palavra muito certeira para alinhar o caminhar daquela multidão. Aquela multidão vinha até Jesus. Aquela multidão experimentava coisas
maravilhosas de Jesus. Jesus operava, transformava, libertava. Ontem mesmo lá na cidade de Chavantes eu vi um jovem que foi transformado ali diante dos nossos olhos, largou tantas coisas que ele tinha como prisão na sua vida, jogou tudo no altar. Nós vemos coisas quase que diariamente, a operação de milagres da parte de Deus em nossos dias. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Sempre de Jesus está fluindo virtude, sempre de Jesus sai coisas maravilhosas. Quando nós nos aproximamos de Jesus, Jesus ele faz coisas surpreendentes. Isso é maravilhoso, isso nos leva até a pessoa de Jesus, isso nos leva a querer a caminhar com Jesus. Mas num determinado momento, Jesus fala algo que nós devemos estar sempre ressaltando em nossas vidas. Jesus disse para esses homens, ele falou assim, em verdade, eu digo a vós, que vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. A palavra sinal, isso me chama muita atenção. Quando eu estou dirigindo, eu vejo um sinal, aqui em São Paulo se fala farol, né? Aí você vê um farol está amarelo, aquilo me chama a atenção, que eu preciso atentar para não passar o vermelho. Quando eu vejo o farol ou sinal vermelho, aquilo já me chama a atenção de que se eu passar ali, está por trás uma lei que me multa, que pode me punir. Existe uma série de coisas por trás de um sinal de trânsito. E Jesus falou, olha, vocês vêm a mim, não porque viram sinais. Então Jesus está falando que os seus milagres são sinais. São coisas para nos chamar a atenção, são coisas para nós atentarmos que existem coisas por trás. E dentro desse momento Jesus dá uma direção, trabalhem não pela comida que perece, trabalhem não por aquilo que pode satisfazer um momento, mas trabalhem por algo que é eterno, trabalhem pelas coisas que realmente não vão perecer. E ele começa a dizer, não pela comida, mas pela que subsiste para a vida eterna. Nós devemos trabalhar, nós devemos lutar, nós devemos nos esforçar por coisas que vão nos levar para a eternidade. E ele ainda diz mais, que o Filho do Homem dará, porque o Pai o confirmou Jesus, o Pai confirmou Jesus com selo. A Bíblia diz sobre sermos selados, sermos marcados. No livro de Efésios fala sobre isso. E Jesus falou que o Filho do Homem foi confirmado pelo Pai mediante o seu selo. Então havia algo marcante na vida de Jesus. E Jesus começa a dizer, trabalhe por algo que vai subsistir para ter a vida eterna, lute por isto. Então é muito interessante, nós percebemos que Jesus está não ressaltando os milagres, mas ele está ressaltando a fonte desses milagres. E Jesus, ele tinha essa fonte, porque ele foi confirmado, ele foi marcado pelo Pai. A Bíblia diz, no livro de Isaías, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse texto é um texto profético, esse texto é um texto que fala do que estava sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, quando nós vemos esse selo, a Bíblia está nos mostrando que Jesus está falando para nós buscarmos coisas que vêm do selo de Deus, da marca de Deus, do agir de Deus, da essência de Deus, porque isso vai nos dar condição até a vida eterna.
E aquelas pessoas começaram a ver sobre trabalho, as pessoas começaram a ouvir Jesus falar sobre trabalho. Eles perguntaram: o que nós devemos fazer para realizar as obras? Então eles associaram o trabalho com as obras. Quando eles falaram sobre obras, Jesus falou uma coisa muito interessante para nós: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ele está dizendo que a verdadeira obra que nós devemos fazer é crer em Jesus. Isso parece ser uma frase muito simples, mas isso tem uma aplicação muito constante em nossa vida, porque em toda e qualquer obra que nós fizermos nesta terra, tem que ser associado à nossa crença em Jesus, a nossa confiança em Jesus, a nossa fé em Jesus, porque Ele é a fonte para tudo aquilo que nós formos realizar sobre a face da terra. Jesus está nos levando a ver que nós dependemos desta fonte o tempo todo. Essa fonte foi depositada sobre Jesus, Jesus foi selado com essa fonte, Jesus tem a marca de Deus Pai sobre a sua vida, e a obra de Deus é essa, que venhamos a crer nesse que foi marcado pelo Senhor, que é Jesus Cristo. Amados, isso é muito importante. Nós começamos a pensar muito bem, se nós devemos crer em Jesus. Eu creio, mas esse crer em Jesus é algo um pouquinho mais profundo do que propriamente essa simplicidade de dizer eu creio. Eu ando no meio dos crentes, os crentes sempre falam isso: eu creio, eu creio, eu creio. Mas a Bíblia também nos mostra, isso mexe com a gente, a Bíblia também nos fala que o próprio demônio acredita em Jesus. Então a gente percebe que essa crença, ela tem algo um pouquinho mais profundo. Então quando nós falamos eu creio, o diabo também diz eu creio em Jesus. Então esta crença nos leva a ver que não é apenas acreditar, mas é um acreditar que te leva a se envolver com Cristo. E esse envolvimento com Cristo, porque a crença, ela pode ser uma crença contemplativa. Eu acredito que Deus vai fazer algum milagre em algum momento da história da minha vida, e eu estou apenas aqui esperando que alguma coisa aconteça. Eu acredito. Mas Jesus falou sobre trabalho. Jesus não falou em descanso. Jesus falou em trabalho. E trabalho fala gastar energia. Eu estou procurando associar tudo isso para ver que é uma postura diferente de uma simples expressão eu creio. É uma postura interior que te leva a se envolver com Cristo, para entender o mais profundo do seu coração, para que nesse entendimento você se envolva com Ele e você entre num caminhar de obediência ao Senhor. Então em todo momento nós devemos estar envolvidos com Cristo para realizar a obra. Para realizar a obra que eles perguntaram: o que nós vamos fazer a obra? Como nós vamos fazer esse trabalho? E Jesus começou a explicar: a obra é esta, que creiam em mim. Tudo começa em mim, porque eu sou selado, eu sou marcado pelo Pai. O selo do Senhor está sobre a minha pessoa. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre restauração, sobre relacionamento familiar. E nós devemos entender, amados, que Jesus está sempre querendo restaurar coisas dentro dos nossos relacionamentos familiares. A Bíblia fala que Deus criou a família. A Bíblia fala no livro de Malaquias que Deus iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. A Bíblia fala que Jesus fez o seu primeiro milagre numa festa de casamento, na formação de uma família. Eu não sei se foi apenas uma coincidência ou Jesus queria apontar alguma coisa em relação à família. Mas é importante que naquele momento de casamento, as pessoas que estavam ali se alegrando pela formação de uma família, de repente ficaram incomodadas com faltas.
Alguma coisa faltou naquela festa e Jesus estava lá, talvez comendo um salgadinho. Ele foi convidado para a festa. E muitas das vezes as pessoas procuram Jesus quando há falta dentro da nossa casa. Muitas vezes as pessoas procuram Jesus quando sentem uma necessidade. Jesus está sempre disposto a fazer milagres. Mas é interessante que a gente só pensa em Jesus quando há uma falta. E naquela falta as pessoas nem procuraram Jesus, na realidade eles procuraram Maria. E Maria, sabendo que não podia fazer nada, desculpe falar, Maria não pode fazer nada. Maria não tem poder para fazer nada. Então Maria passou a bola para quem poderia fazer algo. Passou para o seu filho Jesus. Quem é o astro é Jesus, não é Maria. Quem é o campeão é Jesus, não é Maria. A própria Maria admitiu, olha, eu não posso fazer nada. Vai lá, fala, tudo que meu filho mandar fazer, vocês façam. E quando Jesus ele vem, ele manifesta a sua glória, operando um milagre na vida daquela família. É tão interessante que quando operou um milagre, aquelas pessoas que estavam na festa estranharam. Poxa, mas tem alguma coisa diferente, porque todo mundo coloca o bom vinho no início, mas vocês estão colocando o melhor no final da festa. Alguma coisa ficou fora do normal. E aqui eu quero dizer, meu amado, entrando na mensagem de hoje, de que Jesus quando vem, ele não deixa tudo normal. Ele mexe com uma série de situações na nossa família. Ele, de uma certa forma, faz uma mexida. Eu não vou usar essa palavra que as pessoas podem interpretar mal, mas ele mexe e as pessoas estranham, porque toda mudança nos produz estranheza. Mas nós não podemos ficar parados, ou melhor, retraídos, porque Jesus está se movendo. Mas nós devemos trabalhar, crendo em Jesus, se envolvendo com Jesus, crescendo com Jesus, para se mover na direção de Jesus, para dentro da sua família. Abra sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 49. Parece contraditório essa palavra de Jesus, mas ela tem uma importância muito grande. Lucas capítulo 12, versículo 49. Lucas 12, 49. Diz assim, Lucas 12, 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo, com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Supondes que vim dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Mas pastor, Jesus falou isso, tem alguma coisa estranha aqui. Jesus deixou claro que ele iria trazer fogo sobre a terra, e esse fogo iria trazer divisão. Deus quer restaurar os nossos relacionamentos? Deus quer. Mas Deus quer fazer da forma dele. Deus, ele quer trabalhar em nossa família
Deus quer, mas Ele quer trabalhar da maneira dEle. E nós devemos nos esforçar, nós devemos trabalhar com Cristo para atuar e não atrapalhar Jesus. Muitos poderiam pensar, mas será que realmente Jesus ama o meu pai, minha mãe? Ele está falando que eu vou ficar dividido com meu pai, eu vou ficar dividido com a minha mãe, eu vou ficar dividido com meu irmão. Jesus, quando começa a falar de fogo, ele diz: olha, eu gostaria que esse fogo já estivesse ardendo, eu já gostaria que esse fogo já estivesse acontecendo, e eu vou me esforçar tanto para que esse fogo seja derramado na terra, que eu vou ser batizado na cruz, que eu vou ser batizado no sofrimento. Existe o batismo do sofrimento. Eu vou ser batizado no sofrimento, eu vou mergulhar no sofrimento, eu vou até a cruz. Isso eu demonstro que eu amo vocês. A Bíblia diz que de tal maneira Deus amou o mundo, que entregou seu Filho, e essa entrega foi a entrega da cruz, aonde levou o seu Filho para a cruz. Então quando Jesus, ele disse: olha, eu amo tanto vocês, eu vou me esforçar e vou demonstrar esse amor, porque eu vou me entregar naquela cruz. Isso demonstra que Jesus está lutando sempre para o nosso bem e não para o nosso mal. E há certas coisas que parecem que Jesus está mexendo, e nós pensamos: poxa, parece que Jesus está trabalhando, e aquilo ali está me gerando uma certa estranheza. Jesus disse: olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer fogo, e este fogo vai mexer com as famílias. 2 estarão de um lado, 3 estarão do outro, um pai contra filho, filho contra nora, e assim por diante. Haverá realmente um momento de confusão. Mas é um primeiro momento, é um primeiro agir, é um primeiro toque da parte de Deus. Jesus, para mostrar que algumas coisas estão fora do normal dentro de uma casa, Jesus tem que entrar na vida de um filho, Jesus tem que entrar na filha de uma nora, Jesus tem que entrar na vida de um marido, para que através dele, por tudo aquilo que Jesus está fazendo nele, por tudo aquilo que Jesus está operando na vida dele, possa mostrar que a casa em si está uma desordem. Há um pastor muito famoso na América, que ele disse um dia, ele tinha um pai que era, se eu não me engano, grego, e a mãe era judia, um negócio assim, eles se diziam católicos. E quando aquele jovenzinho menino chegou dentro de casa e falou para o pai: pai, eu hoje encontrei Jesus, eu hoje aceitei a Jesus. Aquele pai, em vez de se alegrar, que se dizia católico, ele veio e deu um tapa na cara daquele menino e disse: nunca mais fale o nome de Jesus nessa casa. E aquele menino tomou um choque e falou: mas eu achava que meus pais eram religiosos. É isso que Jesus está falando. Até então parece que tudo está normal, tudo está tranquilo, a nossa família está bem, mas de uma certa forma Jesus olha e vê: não, isso tudo é aparência, porque lá no fundo eles não estão vivendo comigo. E para Jesus mostrar que as coisas não estão bem, ele busca alguém, entra na vida dessa pessoa, e através dessa pessoa começa a mostrar quem serve a Deus realmente e quem não serve. É sobre esse fogo, amados. Quando um fogo arde, já viu uma pessoa fervorosa na igreja? Os mornos ficam incomodados. Você já viu uma pessoa fervorosa que quer pregar o evangelho, que Jesus dá o microfone, eu quero falar, eu quero orar, e as pessoas que não fazem nada dentro da igreja ficam incomodadas, porque ele está ardendo no Espírito, ele está queimando pelas coisas de Deus, e aquela pessoa que está fria, indiferente, ela já fica nervosa com aquela pessoa é chata, aquela pessoa incomoda, toda hora quer falar, toda hora quer se movimentar, toda hora quer orar, e aquilo mexe com as pessoas que não estão caminhando no mesmo fervor. É sobre isso que Jesus começou a falar. Eu quero dizer para você, meu amado, se você tem passado luta dentro da casa, as pessoas estão te chamando de santarrão, as pessoas estão te chamando de fanático,
As pessoas estão dizendo, não, você está muito assim, envolvido com as coisas de Jesus, olha, isso aí não vai acabar bem. Meu amado, na realidade, essa estranheza já era esperada por Jesus, e Jesus quer mesmo que isso aconteça, para mostrar quem realmente está no Senhor. Agora existe um texto correlato que fala um pouquinho mais sobre isso. Abra sua Bíblia em livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Mateus capítulo 10, versículo 34. Diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Olha o que Jesus falou. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Jesus aqui nesse texto está acrescentando coisas muito importantes. Se nessa estranheza, o fervor está te consumindo, você quer Jesus, mas vê de repente seu pai, não quero que você vá na igreja, eu te proíbo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu conheci umas moças, meu amado, eu falei isso aqui já, eu conheci umas moças que a mãe batia nelas, para elas não irem na igreja, trancava a porta, proibia elas. Aquelas moças vinham na igreja escondido, só que elas nunca deixaram Jesus. E hoje a sua mãe se converteu e é uma mulher convertida. Mas aquelas meninas sofreram, a mãe batia nelas. Eram meninas de 18 anos, alguma coisinha assim, 17 anos, 16 anos. E a mãe batia nelas. A mãe mandava elas para as baladas, para as festinhas. Vai namorar, deixa esse Jesus para lá. Era esse nível a pressão dentro de casa. Mas Jesus nunca foi abandonado por aquelas moças. E Deus as honrou, porque salvou a mãe delas. Amados, a Bíblia diz, aquele que me deixar por amar mais a mãe, não é digno de mim. Aquele que me deixar por amar mais o marido, não é digno de mim. Aquele que me deixar por causa de um namorado, eu vejo muitos namoricos por aí, eu chamo de namorico, né? Porque é coisa pequena. Porque namoro fora da vontade de Deus é algo desprezível. Porque namoro é uma construção de uma família. E quando nós estamos construindo uma família, nós queremos construir dentro de uma consagração à vontade de Deus. E quando os jovens namoram fora da vontade de Deus, para mim é namorico, é algo desprezível. E muitos jovens que entram nessa, abandonam Jesus por causa do namorado, e a Bíblia diz que essas pessoas não são dignas de Jesus. É o que Jesus falou. Eu me lembro uma vez eu estava em Garça com a Begar, eu morava em Garça, e tinha uma porção de jovens que a gente evangelizava. Um dia estava eu e a Begar no carro, parei no sinal, e aí chegou um meninão com a namorada do lado, com o carrão do pai, né? Carro do pai, né? Dele não era do pai. Com a menina do lado, e o Abegar que não tem papas na língua. Eu falei, e aí, rapaz, tudo bem? E aí, tá firme com Jesus? Aí já ficou meio sem graça. E aí, você vai levar sua namorada para a igreja hoje? E ele já... E aí, já falou de Jesus para sua namorada? E ele pegou o carro e saiu fora. Estava envergonhado de Jesus.
É sobre isso que a Bíblia está falando. Se nós nos envergonharmos de Jesus, Jesus vai se envergonhar de nós. Nós não somos dignos da presença de Jesus. Amados, quando Jesus falou, eu quero que vocês estejam ardendo, e esse momento de fervor vai provocar estranheza, mas permaneçam em minha presença, trabalhem comigo, estejam comigo, porque é através de vocês que eu vou salvar a família de vocês. Não é me abandonando, tentando agradar mãe, pai, marido, tio, que você vai ganhar eles para Jesus. Mas é por estar em minha presença, por estar trabalhando comigo, entendendo os meus princípios, isso fará diferença, e aí sim, você vai ver a minha salvação, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a sua casa. Nós temos que crer, lembra? O diabo também acredita em Jesus, mas a nossa crença tem que ser superior à crença do diabo. A nossa crença é uma crença que trabalha, que age, que se esforça. Não é como o diabo contemplativo, lá vem Deus, eu creio em Deus, mas ele só fica olhando para Deus, ele não se envolve com Deus. Esse é o demônio. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis, capítulo 45. A história de um homem chamado José. Essa história é fantástica, ela fala sobre a restauração de uma família. Eu não sei se vocês lembram, José, ele era um dos 12 filhos de Jacó. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 45, José foi vendido pelos seus irmãos por inveja. Em Gênesis capítulo 45 diz o seguinte, então José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, repita comigo, em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Amados, é interessante essa história é comprida, mas num determinado momento, José se tornou uma pessoa muito importante no Egito, e de repente, por anos de fome, aqueles homens foram buscar comida, a sua família, que já não vinha mais José, porque tinha vendido ele como escravo, e num determinado momento, José encontrou seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram, e José começou a ficar estremecido por dentro, porque ele estava entristecido com a situação familiar da vida dele, e num determinado momento ele não aguentou mais, e ele se revelou aos seus irmãos, ele se revelou em choro. Amado, choro reflete um sofrimento,
O choro reflete uma tristeza por não alcançar o que ele desejava. Nós choramos porque estamos tristes por não alcançar algo. E o que José estava chorando é porque ele tanto queria uma família feliz, e olhava agora a realidade da sua família, e via que a sua família estava dividida. Os seus irmãos nem mais o reconheciam por tantas coisas erradas do passado, mas o duro era ver que aquilo que ele tanto sonhava, de uma vida feliz, não estava mais acontecendo. Por isso ele estava chorando. Mas o choro reflete muitas coisas. O choro reflete realmente sentimentos muito profundos, que vão além da nossa razão. Porque a razão era, nós estamos separados. A razão era, nós estamos não mais se falando, porque os meus irmãos erraram comigo. Amados, essa é a razão. E as pessoas vamos nos conformar, vamos ficar assim, a vida é assim mesmo, mas a vida nos levou para isso, e a gente tem que se conformar com isso. Mas a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. E quando nós renovamos a nossa mente, nós vemos que a nossa família não está dentro do padrão de Deus, e muitas das vezes trabalhamos e não alcançamos, lutamos e não realizamos, e dentro de nós vem um choro pela impotência que nós temos em relação à reconstrução do nosso lar. Foi isso que José estava passando aqui. Tem muitas pessoas que falam que o homem não chora, né? Tem que chorar mesmo, porque o choro revela isso. Revela que lá no profundo há algo em que Deus vai usar, porque as verdadeiras bases, os verdadeiros sentimentos, os verdadeiros princípios estão lá no fundo do nosso coração. E nós muitas das vezes estamos sufocando esses sentimentos por uma razão embrutecida, fechada, trancafiada, fechada em si mesmo, se justificando em suas razões. Mas quando o Espírito do Senhor vem até nós, o fogo do Espírito começa a consumir as nossas razões, purificando, tirando, livrando nós dessas coisas todas que nós criamos como fortaleza da nossa alma. E o Espírito de Deus, que é arrancado mais profundo do nosso coração, um choro que revela aos nossos que nós queremos coisas certas e profundas, independente das coisas que nós passamos. Isso é um trabalhar de Deus, amados. Isso é um agir de Deus em nossas vidas. Esse fogo, meu amado, quando nós falamos, não é só um fogo de empolgação, de falar, em nome de Jesus, minha família vai ser construída, em nome de Jesus as coisas vão mudar. Mas muitas das vezes, meu amado, a Bíblia diz: aquele que chora será consolado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o choro vem porque sabe que nele não há forças para transformar, somente em Jesus Cristo. Então o choro mostra que você está se rendendo, que você está se quebrantando, que você está realmente mostrando que você depende de Deus, porque em você já fez tudo sem resultados. São coisas profundas que o Espírito de Deus quer trabalhar em nosso coração. Nós temos que aprender a chorar. Nós temos que aprender a nos quebrantar diante de Deus. Muitas pessoas não choram hoje, porque elas estão fechadas em suas próprias razões. E o fogo do Espírito, o fervor do Espírito, vocês achavam que fervor era só para fazer você um super-homem? Não. O fervor do Espírito, a ação do Espírito, também mostra a fragilidade do homem. Nós não somos super-homens, só Jesus é super-homem. Posso ver amém? Abra comigo, continuando nesse texto. Gênesis capítulo 46, versículo 28. Gênesis capítulo 46, versículo 28. Diz o seguinte:
Gênesis 46, 28. Jacó enviou Judá adiante de si, a José, para que soubessem caminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Esse segundo choro aqui, meu amado, é aquele choro de decepção, porque já se passou um longo tempo. José não via o seu pai por um longo tempo. E quando ele encontrou seu pai, ele abraçou e chorou por longo tempo. Um choro sentido, porque ele foi privado de brincar com seu pai, de estar com seu pai, de crescer com seu pai, de aprender com seu pai. Amados, não só situações trágicas como essa, mas muitas das vezes nós nos afastamos dos nossos familiares, até mesmo por motivos de trabalho. Às vezes pessoas são mudadas para outras cidades e ficamos longe da nossa família. E nós somos privados do relacionamento familiar. Deus nunca planejou isso, mas as circunstâncias muitas das vezes nos levaram a nos afastar. E quando nós olhamos para a nossa família, o quadro da nossa família, um morando lá, outro morando cá, e a gente não se fala, a gente não se vê, e o tempo passa, a gente nem percebe, mas já se vai 5 anos, que você talvez não fala com seu pai, ou com a sua mãe, ou com seu tio, com seu irmão, porque ele já está em outro estado, por acaso fala por telefone, e o tempo passa, daqui a pouco já são 10 anos, 15 anos, e quando nós nos encontramos, falamos: poxa, eu fui privado de tantas coisas que eu poderia estar passando. Amados, isso é algo que mexe conosco, falando: poxa, minha incapacidade, eu não consigo estar por uma situação de trabalho, por uma situação talvez de doença, por uma situação que eu estou enfrentando, meu amado, e nós começamos a chorar e falar: Senhor, isso não está certo, Senhor, nós queremos a restauração dessas coisas, e isso, meu amado, é uma ação de Deus, porque a Bíblia diz que Deus iria converter os nossos corações, os nossos pais, possamos novamente olhar para Ele, possamos novamente ter relacionamentos, e não deixar o tempo nos afastar mais e mais. Essas coisas, meu amado, isso mexe conosco, porque isso, lá no profundo do nosso ser, Deus embutiu o sentimento de família, que não pode ser perdido. José perdeu isso, não conviveu com seu pai por longos anos. Isso mexeu com José. Seu pai mesmo falou: agora eu posso morrer, porque eu só queria uma última lembrança do seu rosto. São realidades que nós enfrentamos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos impulsiona para retomar relacionamentos. E para retomar relacionamentos exige trabalho. Exige de nós trabalho. É trabalhoso ligar, é trabalhoso pegar um ônibus, é trabalhoso você ir lá, é trabalhoso você separar tempo, é trabalhoso você talvez abrir mão de um passeio para estar com seus familiares, é trabalhoso. Mas quando nós vemos a importância disso, nós lutamos por isso, porque o Espírito de Deus nos impulsiona. Amados, quando nós falamos aqui, que nós devemos aproveitar o nosso domingo, nós temos o culto de manhã, para que você tenha o dia inteiro para visitar os seus parentes. Nós precisamos trabalhar para isso. Deus quer salvar a nossa parentela, quer, mas nós temos que trabalhar por isso. Não é de forma contemplativa que Deus vai enviar um anjo lá na casa do seu pai, e o anjo vai falar com o seu pai. Não é assim, não. Nós temos que trabalhar com Jesus, ao lado de Jesus,
Há uma necessidade de esforço da nossa parte. Jesus falou: vocês devem trabalhar por algo que te levará à vida eterna, por esse selo que foi entregue a Jesus. E Jesus lutou, sofreu na cruz, para que esse selo selasse o nosso coração, e a chama do Espírito viesse nos impulsionar. E quando nós cremos em Jesus, nós devemos acreditar que Jesus fala conosco, nos impulsionando para lutar pelos nossos familiares de forma correta. Não podemos ser contemplativos, mas nós devemos ser ativos no reino de Deus. Posso ouvir um amém? Isso é muito importante, nós sabemos. Cabe a nós ouvir o Senhor e nos esforçar. O texto continua falando algo mais sobre isso. Gênesis capítulo 48, versículo 11. Gênesis capítulo 48, versículo 11 diz o seguinte: então disse Israel a José, o pai a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, Efraim da sua mão direita, à esquerda do seu pai, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão, Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Queridos, esse é um momento muito especial, que muitas das vezes nós somos privados pelas distâncias. Mas quando José encontrou seu pai Jacó, ou Israel, a mesma pessoa, ele trouxe os seus filhos, Efraim e Manassés. Manassés era o mais velho, Efraim era o mais novo. E por uma tradição, por uma ordem de Deus, o mais velho tem primazia sobre o mais novo. Então José colocou o mais velho, Manassés, à frente, para que o pai colocasse, para que o avô colocasse a sua mão direita. A mão direita significa maior honra. E colocou o menor, Efraim, para ser abençoado pela mão esquerda do avô. Mas no momento de direção de Deus, porque Jacó não era mais Jacó, Jacó agora era Israel. Ele deixou de ser um homem incrédulo e se tornou um homem crente. E agora ele estava cheio da presença de Deus, movido pelo Espírito. E num determinado momento, por uma direção de Deus, ele cruzou as mãos e colocou a destra, a mão direita sobre o mais novo e a esquerda sobre o mais velho, numa direção de Deus. Não cabe aqui a gente falar tanta história, mas eu quero dizer que os nossos relacionamentos familiares não podem se perder esses momentos. Nos nossos relacionamentos familiares não pode se perder esses momentos da prática espiritual, a prática de imposição de mãos, a prática de abençoar, a prática de profetizar sobre a nossa família. Nós devemos lutar dentro da nossa casa, ainda que as pessoas estranhem.
Talvez os seus familiares falam, mas você quer fazer uma oração aqui? Talvez pessoas vão estar estranhando, nós estamos divididos, lembra? Jesus falou, eu vim trazer divisão entre vocês. Mas você está cheio do Espírito e você quer abençoar a sua família, você quer trazer essa prática para dentro da sua casa. Talvez as pessoas vão estranhar. Talvez até aqui José estranhou porque Jacó cruzou os braços, ele transferiu a honra ao menor, superior do que a honra ao maior. Aquele momento foi um momento de direção de Deus. Amados, quando nós começamos a trazer isso para as nossas famílias, nós deixamos Deus usar os nossos lábios e nós liberamos palavras movidas pelo Espírito para abençoar os nossos filhos, abençoar os nossos sobrinhos, abençoar a nossa parentela. Meu amado, essas são práticas que devem ser cultivadas dentro do relacionamento das nossas casas. Nas nossas casas não pode haver aquela questão carnal, de somente relacionamento de briga, de conflito, de discussão, mas tem que haver um ambiente celestial em nosso lar. Essas práticas precisam ser trazidas para dentro da nossa casa, ainda que os outros da sua casa acham estranho, mas deixa Deus trabalhar através de você, com todo jeito, com toda delicadeza. Você pode aproveitar um momento de uma reunião, de um almoço, pedir para orar, e nesse momento abençoar. Meu amado, isso são momentos especiais, a qual você está liberando a ação do Espírito dentro da sua própria família. Isso é trabalhar com Jesus. Porque quando a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, não é uma crença contemplativa, mas é uma crença que se envolve com a obra de Deus. Quando Deus falou para Ezequiel, Ezequiel profetiza sobre o vale de ossos secos. Talvez a sua família seja um vale de ossos secos, e meu amado, você não pode ser como Ezequiel falou, se Deus quiser. Esse negócio de se Deus quiser, isso não é a vontade de Deus. Deus quer que você participe trabalhando junto com Jesus. Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, diga aos ossos, fale aos ossos, profetiza aos ossos. Talvez a sua casa seja um bando de ossos, mas profetize, tenha práticas espirituais dentro da sua casa. José, ele estava recuperando, amados. José foi privado por anos de ter essas práticas na sua família. Por isso ele chorava porque tanto tempo perdido. Mas quando ele encontrou sua família, ele agiu como um verdadeiro guerreiro de Deus. Ele trouxe as coisas do reino para dentro da sua casa, para dentro da sua parentela. Gênesis, capítulo 50. Gênesis capítulo 50, versículos de 1 a 4. Diz o seguinte: então José se lançou sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpre os dias do embalsamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar claramente,
Eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Querido, aqui é um extremo, é a morte. A morte é algo terrível. Deus nunca planejou a morte. Deus nunca planejou a separação familiar pela morte. Uma vez eu estava num velório e eu falei que um dia Deus iria restaurar o relacionamento daquela família, porque os mortos, ao ouvirem a última trombeta, ouviriam a trombeta e ressuscitariam, e nós, os vivos, seríamos arrebatados para nos encontrar nos ares. Aquele velório, o morto era crente, os filhos eram crentes, e o resto das pessoas eram espíritas. Toda a parentela daquele homem era espírita. E eu preguei naquele velório. Deus me tomou de uma forma muito especial naquele velório. Foi um dos, talvez um velório que Deus mais me usou foi aquele. Só tinha espírita, uma multidão de pessoas. E quando eu falei sobre vida, eu falei, eu não vim aqui falar de morte. Eu vim aqui falar de vida. E coloquei-me à frente do caixão e comecei a falar da ressurreição de morte. Foi algo assim fantástico. Aqueles espíritas todos no final levantaram as mãos, aceitaram a Jesus. Foi algo assim maravilhoso, porque eles entenderam que Deus nunca planejou a separação familiar, mas Ele queria unir novamente aquela família. E aquele que iria unir aquela família se chamava Jesus Cristo. Foi algo muito especial. Aquele dia, nunca vi Deus me usar tanto quanto aquele dia. E aqui nós vemos quando morre Jacó, morre Israel. E José olha para o pai no caixão, morto, no caixão ali não era caixão, mas ele mora, e chora. Então, novamente vem o choro, porque essa não é a vontade de Deus, a separação. Mas há um choro doído, porque apesar de todas as coisas que eles passaram, o que realmente fica expresso ali, tanto que aquelas pessoas ficaram 70 dias, a Bíblia diz que as pessoas ficaram 40 dias chorando, ou melhor, 70 não, 40 dias chorando, não, 70 chorando, desculpe, 70 dias chorando, porque sabia que no mais profundo do coração de um homem, quando vê um ente querendo partir, esse é um momento aonde nós nos sentimos completamente impotentes, porque não poderemos continuar nessa terra com aquela pessoa. E novamente o choro vem. Sempre em velório eu falo para as pessoas, agora é a hora de chorar, e todo mundo chora. Agora é hora de chorar, porque a saudade é muito forte. Isso reflete uma ligação muito intensa, que transcende a nossa razão, transcende as circunstâncias, porque o mais profundo que Deus coloca em nosso coração é o laço familiar. E nós devemos respeitar muito isso, amados. Por mais triste que seja o nosso passado, por mais circunstancial seja, eu me lembro quando meu pai saía de casa. Meu pai aprontou muito no passado. Está gravando, né? Mas é interessante, amado. Eu tinha razão, eu tinha consciência de todos aqueles momentos que a minha mãe sofria quando meu pai traía ela. Mas sempre quando meu pai apontava na cidade, ele nos ligava, e eu sempre chorava com a minha mãe, e falava, mãe, eu quero ver o pai. A razão aí não cabe, porque é o pai.
Por isso aqueles homens pranteavam juntos. Por isso que nós temos que chorar com os que choram. Porque são coisas internas que Deus faz. Porque é isso que nos faz lutar pela nossa família. Porque se não houvesse isso dentro de nós, a gente não lutaria pela nossa família. E Satanás faz de tudo para que a gente não lute pela nossa família. Seja mais uma família abandonada. Então nós temos que valorizar essas coisas que Deus coloca no nosso interior. E saber que quando o Espírito Santo vem, ele vai lá no fundo e traz à tona as bases que ele vai trabalhar. Ele não vai trabalhar na falsidade, na mentira, nas circunstâncias, mas ele vai trabalhar naquilo que ele, Deus, fez. A Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Deus faz a união da família. O homem tenta separar, mas Deus, que uniu, Ele estabeleceu, e nós devemos entender isso, e trabalhar com Cristo nisso. No capítulo 50 do livro de Gênesis, versículo 15, diz o seguinte, Gênesis 50, 15: vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conservem muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amados, novamente o José chora, porque os seus irmãos, quando viram o pai morto, eles falaram: agora José vai se revelar. Até então ele está dando de bonzinho, porque o nosso pai estava vivo, mas agora que o nosso pai morreu, agora ele vai nos punir. E José chorou, porque ele viu que os seus irmãos não acreditavam nele. Muitas das vezes nós aceitamos a Jesus, nós estamos convertidos, nós caminhamos com Deus, falamos do amor de Deus, mas as pessoas muitas das vezes: será mesmo que ele mudou? Muitas das vezes nós temos que provar aos nossos familiares que nós mudamos, que somos uma nova criatura. E muitas das vezes nós ficamos até entristecidos, porque os nossos queridos não acreditam em nós. E José chorou, porque viu que o quadro continuava. José chorou porque viu que a sua família ainda continuava separada, ainda continuava barreiras, ainda continuava preconceitos, ainda continuava dureza de coração.
E nesse determinado momento ele poderia sim se vingar, porque o pai tinha morrido, não tinha mais quem o condenasse, porque agora era justificável ele se vingar dos seus irmãos, porque ninguém mais iria falar contra. Talvez o pai falaria contra, mas agora o pai foi embora, então ele poderia agir e todo mundo iria aplaudir José, porque ele se vingou dos seus irmãos malvados. Mas aqui nós vemos um homem cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem e traz o amor de Deus, que é o amor de Deus é derramado em nosso coração. Amados, eu estava ontem no Chavante ministrando sobre isso. Amor não é emoção. Amor é uma decisão. E você vê claramente isso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu seu Filho Jesus. Quando Jesus estava sendo crucificado, não havia nenhuma emoção agradável no coração do Pai. Não foi agradável aos olhos do Pai ver o seu Filho sofrendo. Então amor não é emoção, amor é uma decisão. E José sabia que para conquistar os seus irmãos, ele teria que tomar uma decisão em amor. Amor é uma consciência. Amor vem da parte de Deus por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque pelos nossos ressentimentos, sentir novamente, isso traz tribulação ao nosso coração e nós perdemos a direção da vida. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus traz uma consciência. Porque nós perdoamos. Perdão parece uma coisa injusta. A pessoa pronta, e a gente perdoa. A pessoa pronta, e a gente perdoa. Perdão parece uma coisa injusta. É uma coisa injusta. Mas o trabalhar de Deus não está dentro dessa justiça que a Bíblia diz, que é a justiça do homem, ou melhor, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E José sabia disso. Ele diz: acaso eu estou em lugar de Deus? Acaso sou eu que vou trazer justiça? Não. O que cabe a mim é amar. E o amar não é emoção. E o que cabe a mim é demonstrar o meu amor pelo trabalho, pelo esforço de sustentar vocês, de amparar vocês. Porque com esse trabalho eu quero provar a vocês, a tal ponto de vocês acreditarem no amor, a tal ponto de vocês acreditarem num Deus que transforma corações, a tal ponto de vocês acreditarem que há um Jesus que faz milagres, que nos dá condições para perdoar. A Bíblia diz que quando nós damos pão ao nosso inimigo, nós amontoamos brasas vivas na cabeça do nosso inimigo, significando o quê? O nosso inimigo nos faz mal e nós fazemos o bem. O nosso inimigo nos dá um tapa e nós damos uma outra face. E o nosso inimigo fica coçando a cabeça fica quente de tanto pensar. Como é que pode? Eu faço mal e ele me faz bem. A máxima do amor se chama perdão. A máxima do amor se chama perdão. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Eu não estou sentindo, mas eu tenho a consciência da vontade, da direção de Deus. Isso me leva a trabalhar na direção de Deus. Isso me leva a se envolver com Jesus Cristo. E o Jesus me fala: perdoe. E eu perdoo. Demonstrando o meu perdão,
eu vou sustentar os meus irmãos. Amado, quando a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, essa simples frase, ela é muito profunda, porque isso te levará a um ambiente de muito trabalho. Essa frase te levará a um ambiente de muito trabalho. Essa frase não é para você se relaxar, minha casa vai ser salva, vou me espreguiçar, vou tirar uma soneca, porque Jesus vai fazer tudo. Não é assim a vida. Mas Jesus vai te aquecer, Jesus vai se envolver com você, Jesus vai ministrar tanto ao teu espírito, que vai te tirar de uma crença contemplativa e vai te levar a uma crença ativa, que te faz trabalhar ombro a ombro com o Senhor Jesus Cristo. Posso ver amém?